Carlos Aspe é um artista plástico que começou desenhando nas paredes do seu quarto, quando era guri, e daí ele pede para o pai que quer estudar desenho. E o meu pai disse, tu tá disposto a morrer pobre? Aí eu fui, né? Ser o vagabundo das artes que eu sou até hoje. Mas eu fiz um epitáfio onde eu chamo um barroco reciclante colecionista, porque eu fui já pensando nas possibilidades do que eu faço. E como eu comecei a estudar desde os 15 anos desenho e vim vindo ao longo da vida, depois fui fazer xilogravura, porque eu vi uma exposição no curso que eu estava já lá no Ateliê Livre, em Porto Alegre e tal. Depois eu fui vindo do ateliê, já saíam trabalhos que eu podia mandar para os salões e comecei a... Quando eu me mudei em 70 para São Paulo e tal, que eu conheci outros artistas e os salões de arte, da Jovem Arte Contemporânea, onde eu podia fazer trabalhos maiores, porque eu achava que eu tinha que participar do Jovem Arte com algo mais retumbante, né? Porque na época muita gente fazia trabalhos grandes, e eu com a xilogravura não tinha essa grandeza que eu gostaria que o trabalho tivesse. Então eu comecei a fazer instalações, na época nem havia esse nome, mas eu já fazia coisas que eram objetos e obras instaladas no espaço, ou intervenções sobre superfícies, desenhando nas vidraças do prédio do MAC, ou pondo paredes, painéis, desenhando a paisagem que se perdia ao longo do subir as rampas de acesso ao MAC, que era no terceiro andar do prédio da Bienal, nos anos 70 e poucos. Então eu fui fazendo coisas que era uma intenção de... O próprio meio me provocava, a circunstância me ensinava que ali podia fazer assim, ali podia fazer assado. Então eu fui levando sempre coisas na minha obra que o próprio material ou a situação, problema, me fornecia diretrizes, direções para ele, né? E eu venho para Santa Catarina no final dos anos 70, 69, 70, não, 70 e poucos eu estava já na Pinheira. Aí eu venho vindo, no final dos anos 70 e poucos, eu vim para cá e eu fui atuando ou junto de um projeto Ilha de Santa Catarina, que era um projeto que a gente fazia ações educativas com as escolas da região sul da ilha, e fui sendo trazido para dentro da Fundação de Cultura por causa do proponente, que era a fundação na época, e ali eu comecei a entrar então num circuito onde eu podia me envolver com o ensino de arte, com a ação educativa dentro do Museu de Arte de Santa Catarina, daí a função educativa minha. E eu depois fui concluir a licenciatura na UDESC, quando eu fiz de 86 até 92 meu tempo de formação, concluindo a formação que tinha iniciado lá em 69 em Porto Alegre. E eu vou dando assim como um pulo de uma coisa que vai de um lado para o outro, que eu vou indo, é uma possibilidade de estar na estrada fora, on the road again, com o Jacques Kerouac, que eu sempre admirava muito, esse artista dos pops
americanos que eu via eles saindo, andando pelo mundo e caminhando, e eu, 74 a gente foi, eu casei, e a gente foi ao Peru, 74, com um saco de dormir e uma mochila levando as nossas coisas, e a gente podia ficar acampado aqui, acampado em alguns lugares e caminhando pelas estradas, passeando na paisagem do Peru, que era muito rica, sempre foi. E eu, numa época que a gente chegou até a fronteira, nas ruínas Chan Chan, que tinha lá na fronteira do Peru com o Equador, conseguimos uma carona com americanos que iam voltar para a Califórnia. Eu quase teria ido para a Califórnia, não fosse a necessidade de voltar para Porto Alegre para que a esposa pudesse concluir o curso de arquitetura dela, que estava interrompida para a gente viajar. E assim eu sempre tive essa coisa de intenção de ir mais longe, de sair caminhando pela paisagem. A América é, para mim, um território que tu sobe do sul até o norte, tu caminha em cima dele, né? Não tem que atravessar o oceano, que é o Atlântico, aberto entre África e a América, né? Um Atlântico empurrou para lá a África e ficou para cá a América. Então, essa possibilidade de caminhar o território é sempre uma intenção de trabalho que mexe com a terra. Eu fiz coisas com a terra e com a vegetação e com as coisas que se incorporam a partir dessa coisa de pigmentos, folhas como cor, e tudo que possa ser o material. Quando Gagarin foi indo à Lua, ao espaço sideral, voltando para a Terra, disse: a Terra é azul. Eu disse: bom, isso é uma intenção que o Hélio Oiticica se apropriou dela para fazer a questão campo-cor nas coisas, né? E ele deve ter se valido dessa definição do Gagarin também, porque isso é como ninguém de nós podia ter ido ao espaço. Os navegadores no espaço eram muito poucos, mas quando ele nos descreve, isso é um conceito da contemporaneidade que diz: aquele que me descreve é o que me gera, o que me formata, é o que me dá definição. Então eu vejo quanto eu fui assimilando coisas das teorias e conceitos da arte na minha própria existência, sem grandes pretensões, mas como eu fui fazendo um próprio trajeto de um curso de pós-graduação, como eu pensava nessas coisas dos campos relacionais, das coisas que se relacionam entre si, o quanto elas podem dar uma intenção, porque na física quântica diz que quando um campo se aproxima de outro, migra informação entre eles, né? E isso era a questão praticamente do próprio roteiro para fazer um doutorado que eu pretendia fazer, mas nunca cheguei a levar adiante, porque a metodologia, as dificuldades todas de registro e estudo me deixaram sempre deixando isso para depois, outro mais tarde. Pá. Deus?